Estava assistindo o caso das Olimpíadas agora, do rapaz que ganhou a medalha de ouro pelo esqui, né? Dele ter decidido competir pelo Brasil, ganhar a medalha de ouro, isso ter dividido opiniões e tal. Isso me deu uma vontade tremenda de falar um pouco sobre esse dilema que muitos de nós passamos quando a gente tem contato com outra cultura. E esse contato ele pode vir de várias formas, né? Pode ser porque a gente saiu do Brasil e a gente foi viver em um outro lugar e a gente está em contato com essa outra cultura, mais que isso, né? Essa outra nação, esse outro país, e também pelo fato de ter nascido em um outro país e um dos nossos pais ele ser brasileiro, né? Por exemplo, que é o caso desse rapaz. E como a cultura, e não só a cultura, mas o relacionamento com a nação onde se vive, ou a nação nativa, ou a nação estrangeira, né? Ela vai influir nas nossas vidas, né? Primeiro de tudo, desde o começo de clínica especializada com brasileiros expatriados e tal, eu tive uma hipótese que eu sempre trago, quase sempre, né? Sempre que me convém, a respeito do brasileiro, da brasileira e o país estrangeiro, né? De encarar essa pessoa em uma determinada relação, em um relacionamento com o Brasil, um relacionamento mesmo, né? Uma união, um vínculo, tal qual uma relação romântica, uma relação familiar. Eu gosto muito de relacionar muito mais a parte familiar, os vínculos maternos, paternos, porque primeiro isso tem muita associação até com a clínica psicanalítica e também até pela raiz, né? Pátria vem de pai, né? A gente, no nosso, na nossa forma de falar, a gente também relaciona indícios maternos na hora de falar do Brasil, né? A pátria-mãe, gentil, a mãe da pátria, enfim. Eu acho que pai e mãe, paterno e materno, tem muito a ver com a relação que a gente acaba desenvolvendo, porque, primeiro, é uma relação que nasce onde não existe escolha, né? Da mesma forma que você não escolheu o pai ou a mãe que você teve, né? Você não escolheu a nação na qual você saiu de lá, né? E tal qual o atravessamento da cultura, que é outra coisa, é outro pilar da psicanálise, e eu me utilizo disso porque, para mim, faz todo sentido, tem tudo a ver, né? O atravessamento da cultura, ele também acontece no vínculo com essa pátria, né? Por exemplo, você nasceu na família Alves, como eu, ou na família Silva, na família Nogueira, né? Eu não queria, tanto faz, né? Você nasceu ali, não é da sua escolha, né? Eu quero falar francês, eu quero falar alemão, eu quero falar finlandês. Não, você não vai. Você nasceu no Brasil, você vai falar português. E os aspectos culturais e sociais, você vai ser atravessados por ela. Não é algo que também é da sua escolha. Então as coisas boas e as coisas que não são boas da cultura vão ser atravessadas por você, e a tua história com esse atravessamento vai ajudar a construir quem você é, né? Essa palavra atravessamento, ela é muito importante, porque é algo realmente que te invade e dane-se você, né? Dane-se. Né? Quando você vê, por exemplo, falando de cultura e falando de, né, muitos de nós, por exemplo, mesmo não concordando, deixa eu trazer uma coisa minha, né? Quando eu era criança, eu era proibido de deixar chinelo virado ao contrário, né? Com a sola para cima, porque aquilo era sinal de mau agouro, de má sorte. Né? Eu achava um saco eu ter que desvirar chinelo, de tanto desvirar chinelo, hoje adulto, já quase cinquentão,
Se eu vejo um chinelo virado, adivinha o que acontece? Eu sou invadido por esse atravessamento. Eu viro o chinelo. Independente de crença, independente. Não é sobre crença, não é sobre religião, é sobre cultura. É sobre algo no qual você absorve e algo que faz parte de você, queira ou não, né? Então, perceba, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente relacionar, a gente fazer esse paralelo de que com o nosso país a gente tem um relacionamento, e esse relacionamento ele pode ser saudável, ele pode ser tóxico, como eu mencionei num outro vídeo, né? Com os seus altos e baixos, né? Tem dia que a gente ama o Brasil, sente saudade, e tem outros que você fala, puxa, ainda bem que eu tô aqui fora do Brasil, ainda bem que eu não tô lá, nossa, é uma montanha russa. Então, dito tudo isso, né, e voltando pro caso daquele rapaz, me vem essa pergunta a respeito de, poxa, como é que, em que momento e o que é que define, né, a nossa identidade, né? Que quando ela ultrapassa o lugar que a gente nasceu, ultrapassa quem nos criou, né? Então, é sobre esse questionamento, né? Em que momento? Eu gosto muito de, agora voltando para a questão do relacionamento, né? Tal qual a gente se apaixonar por alguém, eu percebo e eu creio muito também nesse processo, né? Com outras culturas e com outros lugares que talvez a gente conheça. Venha conhecer, né? Venha a ter contato. A gente realmente se apaixonar. Me dá a impressão, são vozes da minha cabeça, eu sou uma hipótese. Como psicanalista que sou, a gente vai fazendo hipóteses, e pode ser que, enfim, não tenha nada a ver. Eu esteja totalmente e redondamente enganado, né? Mas eu fiquei com essa impressão dessa paixão em relação à nossa cultura, né? Acontece com todo mundo? Não. Eu quero atribuir isso a algo singular entre a cultura brasileira e talvez esse rapaz, né? Aonde as próprias características, o que ele conhece a respeito dele, causou esse encontro com a nossa cultura, com a nossa identidade e surgiu essa paixão e surgiu essa vontade de dizer, caramba, é aqui que a minha essência ela mora. É aqui que eu me vejo muito mais do que em outros lugares, né? Isso, como eu dizia, isso fatalmente, isso acontece com todo mundo que entra em contato com a cultura brasileira? Não, eu tenho casos clínicos até do contrário, de brasileiros que quando entraram em contato com outra cultura, perceberam que a própria essência, perceberam que a própria maneira de ser, como ela se entendia como pessoa, era mais feliz em contato com aquela outra cultura, né? E ela ficar por lá e nunca mais querer voltar para o Brasil, se encontrar felicidade lá e tá tudo bem também, né? Quem sabe o mais importante seja isso, né? Você encontrar o amor da sua vida, né? Quando eu digo da cultura, do lugar, da pátria, do país, etc., você encontrar aquele fator que te mantenha apaixonado, né? Porque a paixão é um negócio bonito. É aquele momento na vida onde tudo fica mais intenso, onde tudo fica mais vívido, onde tudo fica mais intenso, né? E vale muito mais a pena viver assim, né? Então, tratar a questão que se tem com um determinado país, seja o país nativo onde você nasceu, ou o país estrangeiro onde você foi morar, ou aquele país que provém dos seus genitores, do pai, da mãe, né? E você vai ser invadido, atravessado por essas duas culturas, e aí a coisa é fascinantemente muito mais complicada, é muito louco isso, né? Isso que esse rapaz falou em uma das entrevistas é muito
recorrente em quem é fruto, né, dessa união de duas culturas diferentes, né? Aqui na Espanha, por exemplo, onde eu vivo, acontece muito, mas muito, né? Pessoas que são filhos de pais de países distintos e tal, tem esse dilema, né? Falam, caramba, para os espanhóis eu sou brasileiro, mas para os brasileiros eu sou espanhol. Então, em que lugar essas pessoas me colocam, né? E pior ainda, e é o que causa conflito às vezes, e é o que causa muito sofrimento, é a pessoa se perguntar em que lugar eu estou, em que lugar eu me sinto, né? Eu fico pensando que ainda vale a gente buscar relacionamentos, nesse caso, né, de culturas onde a gente se encontre, a gente se reencontre, a gente se reconheça, onde a gente se sinta, né, bem tratado, a gente se sinta querido, bem-vindo, amado, onde exista reciprocidade, tal qual num relacionamento com outros seres humanos.